Fala, turma, mais uma vez estamos aqui para bater papo com especialistas assim que podem trazer para vocês diversos insights. Esse é o Gabriel Talks, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. E o projeto que nós estamos desenvolvendo, ele está intimamente ligado, né, à Lei Paulo Gustavo, né, um projeto ali que foi desenvolvido junto com a Prefeitura de Aracaju, a Funcaju, né, está intimamente ligado ao Ministério da Cultura, ao nosso governo federal, tá? Então, esse recorte aqui da economia criativa, ele é fruto dessa ação, né, promovida através desses editais, tá bom? E a gente ficou muito orgulhoso em poder bater um papo com alguns especialistas e hoje não vai ser diferente. Eu estou aqui com um dos especialistas dentro dessa área de produção cultural, entendendo um pouquinho mais sobre a economia criativa e nos dando a oportunidade de entender não só a riqueza, mas a íntima relação que nós temos com esse meio e a importância dele para todo o ciclo, né, de uma economia ainda que não necessariamente criativa, mas que gera renda, que gera movimentação mercadológica, que faz a arte chegar em diversos lugares e que muitas vezes está desapercebida, né, ou não tem tanta ênfase como tantos outros pontos dentro de um ambiente mais comum, né, do nosso empreendedorismo, tá? E eu vou deixar ele se apresentar, né? Não faz sentido, pode ser que ele queira enfatizar algo na sua formação e é sempre muito importante, né, que ele se apresente. Então, eu vou deixar o Écio. Seja muito bem-vindo, meu caro. A palavra nesse exato momento é sua. Agradeço. Salve, salve, pessoal. Agradeço o convite e vou me apresentar, né, de uma forma bem didática para que todos possam entender assim essa trajetória do Écio Grilo, né? Eu sou o Écio Grilo. Eu sou formado em artes visuais, sou professor de arte, produtor cultural, artista visual, artesão e pai, né? No meio desse processo todo, porque a gente sabe que isso também conta muito na nossa área profissional, né? Quando a gente tem que dividir o trabalho e família. Exato. Família é muito decisivo para a gente entender o caminho que a gente vai trilhar. Então a gente tem sempre que deixar isso bem enfatizado, né? Porque ser pai dentro da área da produção cultural é um desafio muito grande, né? E pai de duas, de Dandara e Odara. Aí a gente sabe que o processo é um pouquinho mais suave, mas que vale a pena. Vamos lá. Eu e o Écio Grilo, né? Como eu já comentei, eu inicio o meu trabalho com artesanato aos 14 anos de idade. Dos 14 aos 19, né? Foi um trabalho dedicado especialmente ao artesanato. Dos 19 anos, quando eu entro na Universidade Federal de Sergipe, no curso de Artes Visuais, e aí eu começo a desenvolver ali um trabalho mais militante dentro da universidade. Nesse trabalho de militância, a gente começa ali a participar de algumas exposições que começaram a ser desenvolvidas lá no Museu Histórico de São Cristóvão. E nesse processo a gente foi aí juntando, né, aquilo que a gente tinha como o artesanato e a militância nas artes, até a gente chegar num processo de se entender enquanto artista. E aí em 2020, né, passando no edital da Lei Aldir Blanc e ganhando um recurso específico para execução, né, de uma exposição minha, uma exposição individual, a gente começou também a entender que além do artista ali já havia também um produtor cultural, porque 5 anos a gente já vinha desenvolvendo exposições no Museu Histórico de Sergipe, em São Cristóvão. E aí foi entendendo, isso que a gente já vem construindo já é um processo profissional, que as pessoas também podem ser ajudadas a partir desse nosso conhecimento. Então a gente misturou, né, aí essa militância dentro da universidade com esse trabalho profissional dentro do mercado sergipano, né, que eu já vinha desenvolvendo como artista visual, como artesão. Apaixonado também pela capoeira, dentro do universo da capoeira. Então, o meu trabalho está muito atrelado também ao universo da capoeira. Para quem conhece meu trabalho sabe que são peças em alto relevo, para que pessoas cegas possam tateá-las. E a temática, né, a primeira, um olhar sobre a performance da capoeira, trata sobre a capoeira. E assim a gente conseguiu, né, juntar o Écio artesão, o Écio artista, o Écio militante e o Écio produtor cultural. Então eu sou uma mistura de tudo isso aí. É o Écio Grilo. Vários Écios, você fica cansado só de ouvir as formações e as militâncias e os atos acadêmicos.
mas tudo isso é uma extrema riqueza, que aí é onde vem a minha próxima pergunta, Wécio. Os desafios pelos quais, né, você entende que passou e olhando para um ato de, vamos dizer assim, dedicação atual, né? Eu sei que você vai talvez ter uma vertente de educação agora mais forte ou mais intensa na sua vida, mas eu queria que você explicasse atualmente como é a sua atuação enquanto produtor cultural, para que as pessoas entendessem exatamente de tantas vertentes como é que você atua. O que você faz e o que você não faz, porque eu sei que nesse nosso bate-papo, em algum momento, nos bastidores, você disse, André, às vezes as pessoas acham que eu faço isso daqui também, o que isso daqui é meu, Sim. mas é que de alguma maneira eu consigo representar. Eu acho que isso é importante para que haja uma separação entre aquilo que você faz e que você entrega e que você se propõe, versus aquilo que muitas vezes a pessoa que está de fora não consegue enxergar. Pronto, perfeito. A gente precisa ter muito claro, né, aquilo que a gente quer trabalhar e com aquilo que a gente não quer trabalhar. E aí, dentro desse processo todo, que a gente criou o Écio Grilo Produções, a gente foi se entendendo nesse mercado sergipano. A gente foi percebendo as lacunas que existiam dentro do mercado, uma vez que a gente começou a acompanhar essas leis de fomento. E aí a produtora foi entendendo que já que a gente conseguia fazer esse trabalho, né, com o meu produto, com o produto de quem estava mais próximo ali da universidade, a gente também conseguiria expandir para um mercado maior, onde as pessoas que não conseguissem ter tanto acesso assim, né, a um museu histórico, a uma galeria de arte, elas pudessem ter esse acesso mais fácil. Então a gente serviria como ponte. E com as leis de fomento isso facilitou, porque tem um recurso, nós temos o artista que está aí no mercado e temos os espaços para poder receber essas obras. Então, o que foi que a produtora começou a executar, né? Executar essa proximidade. A gente pega o artista, a gente faz essa ponte para os espaços, né, de exposição, seja ele as galerias dos museus, e a gente entra com assessoria e com a produção cultural. Então, hoje a gente tem uma equipe que trabalha fazendo essa parte de produção cultural, onde a gente fornece aí a curadoria, a gente fornece a expografia, com profissionais formados, né, que a gente sempre gosta de defender. Não é o artista, eu enquanto Écio formado em artes visuais, que vou fazer a curadoria das obras de arte, ou eu vou fazer a expografia. Então são museólogas, que são formadas, são especialistas na área, que vão trabalhar com essa parte de curadoria e expografia. Então cada profissional na sua área. A gente trilhou um caminho para poder entender tudo isso, como isso deveria funcionar. Então, foi árduo, né? Foi um processo muito empírico para que a gente conseguisse entender esse caminho. Um processo autodidata, pesquisas e mais pesquisas para poder a gente conseguir chegar nesse consenso de quem poderia estar junto conosco e quem não, porque às vezes há muita confusão de eu sou um bom artista, então eu posso trabalhar na sua equipe. Eu sou seu amigo, eu posso trabalhar na sua equipe. E não era assim que funcionava, né? Por ser amigo, a gente facilita esse acesso aos espaços. E claro, pagando, porque é justo. É trabalho. É isso que o setor, né, das artes, da cultura de forma geral, precisa entender. Cada profissional ele está no seu espaço, no seu nicho, né, de especialidade. Então, quando você tem essa especialidade para trabalhar, nada mais justo que você receba por isso, né? Aquele lance de fazer arte por amor, né? Não vai funcionar muito bem. Você faz arte com amor, mas você precisa receber, né? E aí você precisa receber para que você continue aprimorando seus conhecimentos e possa servir de uma forma ainda melhor para essa cadeia produtiva, que é esse mercado das artes que a gente está trabalhando para criar em Sergipe, né? A gente entende quem são os que são semelhantes, que estão também fazendo esse trabalho, e aí compara o que a gente está fazendo com outros e cria o diferencial para ofertar o melhor para o mercado sergipano. Porque a gente entende que lá na frente, quando de fato instalar o sistema estadual, o sistema nacional de cultura, nós teremos profissionais para servir com qualidade ao público sergipano. Muito bom, muito bom. E hoje quais são os desafios que na sua cabeça, vamos dizer assim, seriam não apenas os mais gritantes, mas quais são os desafios que hoje impedem com que esse processo ele seja cada vez mais útil, né, para a sociedade? Porque no final das contas a gente está falando sobre economia criativa e a minha perspectiva é que esse público ele entenda
o ato ampliado do que é a economia criativa, né? É óbvio que eu estou conversando com alguns especialistas, cada um dentro de uma vertente, mas todos eles são importantes para essa economia e a gente quer que aquele que nos ouve entenda exatamente que o empreendedor dessa economia, ele tem e possui desafios e enxerga essa economia como uma economia que pode promover diversas ações, promotoras de renda e enfim. Mas eu queria, sob a sua ótica, sob o seu olhar, quais são os desafios dentro desse período todo, desses vários UESCs que surgiram durante essa jornada e que hoje talvez impeçam, né, do trabalho ser cada vez mais oportuno ou significativo dentro do ambiente sergipano, que é o ambiente que a gente vive. Boa, perfeito. Tá muito ligado ainda à percepção do público da cadeia produtiva de forma geral. Para você que está iniciando, para você que é artesão, até mesmo para você que é profissional, porque a gente lida também com profissionais de mais de 20 e 30 anos de atuação. E o pessoal ainda não conseguiu entender que cada um tem que estar no seu espaço, executando uma função. E para quem está iniciando, é necessário que estude, que tenha capacitação, que entenda do mercado, veja como é que esse mercado ele se comporta, para que a gente consiga entender onde cada um vai se encaixar nesse quebra-cabeça. Caso contrário, a gente tende a continuar fazendo o que sempre foi feito e dizer assim, mas sempre foi assim. Mas hoje não deve ser mais. Quais são os desafios? Fazer quem está do outro lado, mesmo que essa pessoa agora ela tenha um recurso, ela entenda que ela não deva fazer isso tudo sozinho. Que essa pessoa ela pode contar com um serviço de terceiros, que isso é uma cadeia produtiva. Existem profissionais para poder se somar ao seu projeto. Não é você, sozinho, artista, artesão, que tem que pegar, fazer o cartaz, que tem que fotografar, que tem que fazer a divulgação, que tem que fazer a obra de arte, que tem que ir lá fazer a montagem. Então, não é necessário. Se lá atrás a gente não tinha recurso, com as leis de fomento que aí estão e para as pessoas que se capacitaram para poder captar esse recurso, ou até mesmo para aquelas que não se capacitaram, mas entenderam o processo e buscaram pessoas para poder captar esse recurso, e aí conseguindo captar esse recurso, elas precisam entender que esse recurso ele precisa ser distribuído para diversas mãos do setor da cadeia produtiva. Então, se eu conseguir captar um recurso, vou pegar uma questão mais específica. Captei 20 mil para uma exposição. Quem são as pessoas que eu vou, né, convidar para poder trabalhar, para poder eu pagar especificamente por esse trabalho que vai ser desenvolvido? Então eu preciso entender quais são as pessoas que estão ligadas diretamente ao meu projeto. É a museóloga? É o historiador? É a fotógrafa? O design? Então essas pessoas vão estar ali compondo essa equipe. Então hoje a gente precisa ampliar a mente para entender isso. Eu não preciso fazer tudo sozinho. É árduo fazer tudo só. Hoje não é necessário mais. Hoje existe muito de acordos. Certo. Se eu não tenho um recurso inicial para pagar por um serviço de alguém que vai fazer assessoria, mas eu faço acordos. O valor que vai ser captado é de 20 mil para a exposição. Então, 10% eu vou pagar pelo serviço da assessoria. Esse assessor ele pode, né, acompanhar inicialmente o projeto até ser aprovado, ou ele pode acompanhar o projeto até o final, onde vai haver a prestação de contas, que geralmente é o serviço que eu forneço. Então, início, meio e fim. Esse assessor vai estar lhe acompanhando para deixar tudo amarradinho e você não ter problema, até mesmo para poder prestar contas ao governo e assim também conseguir depois captar mais recurso e ampliar a possibilidade de um projeto maior e mais pessoas trabalhando na sua equipe. Muito bom, muito bom. Hoje existem lições aprendidas que durante a jornada ficaram claras para você e que talvez fizesse sentido ressaltar. Pergunto isso porque muitas vezes o Écio Grilo de outros anos, né, anos lá atrás, tivesse um sonho. Obviamente, né, ele foi sendo amadurecido durante esse processo e fez com que hoje esse Écio Grilo de agora ele tenha uma outra postura, fruto desses aprendizados. Eu acho que é importante para aqueles profissionais que estão nos escutando e que fazem parte dessa economia ou talvez queiram adentrá-la, reconheçam, né? Por exemplo, um ponto muito importante que você colocou foi o fato da percepção daqueles que fazem parte da cadeia, né? Que ou que querem participar, ou que estão participando,
ou o ato de valorizar o trabalho, no sentido de que, beleza, é uma obra de arte, e a arte, por ser subjetiva, talvez não expresse um valor que é objetivo, mas que precisa ter uma valoração e a precificação é um ponto importante. Precificar a arte talvez seja uma grande discussão no meio É. de vocês, né, em função da subjetividade. Então eu queria que nessa última pergunta, e que pena, né, que a gente tem um tempo muito curto, mas enfim, é assim. Eu queria que você trouxesse essa lição aprendida, aquilo que marcou ou que fez com que o Écio Grilo mudasse um pouquinho a rota para ser esse Écio Grilo que nós temos hoje. Vamos nós. Eu sempre digo que eu sou um sonhador, né? As pessoas às vezes têm medo dos sonhadores e pedem para que outros se afastem dos sonhadores, né? Só que eu entendo que se você não tem um sonho, dificilmente você consegue trilhar um caminho. Você fica estagnado. Os sonhos nos movem. E o Écio lá de trás, né? Ele já tinha um sonho em mente, um sonho pequeno, eu posso dizer assim, lá atrás, que era o da possibilidade de ter pessoas, né, podendo produzir e podendo expor. Foi o que a gente começou a fazer lá atrás com os trabalhos dentro da Universidade Federal e depois rompendo os muros, né, levando isso para os museus. Foi um sonho pequeno, foi ultrapassado. Em outro momento, esse Uécio pensou em ampliar esse sonho e conseguir mais recurso para levar isso para as escolas, para levar isso para as comunidades. Então a gente ampliou esse sonho criando projetos que levam para as praças públicas, para as escolas públicas, o que a gente entende que vale a pena investir, que são trabalhos voltados para a cultura popular sergipana, porque a gente entende que o povo sergipano ele é carente de identidade. E aí, quando você entende que esse mercado, né, que está escasso de pessoas que discutam sobre a identidade do povo sergipano, e aí você percebe que ali cabe o seu projeto, então você começa a trabalhar em cima desse. Então esse sonho se ampliou para, opa, vamos levar isso agora, que a gente consegue fazer muito bem, para as escolas públicas, para as praças públicas, para que outras comunidades possam ter acesso e assim a gente formar novas pessoas e fazer essas pessoas entenderem que o sonho delas também pode estar ali, né, dialogando com o nosso, e assim essas pessoas encontrarem um caminho para conseguir executar, né, botar de fato ali o seu sonho no papel e depois ver esse sonho ganhando corpo e outras pessoas também terem acesso a esse sonho. E aí, a partir desse sonho, né, que foi crescendo, outras pessoas também começaram a sonhar juntos, né? Que eu sempre, assim, o mais louco do sonhador é quando você encontra um outro louco que acredita no seu sonho e te segue. E hoje a gente tem uma equipe que acredita no sonho de Uécio e que começou trabalhando com a gente de forma voluntária, que é outra coisa que eu tenho muito a dizer para o pessoal que está, né, assistindo, que muitas vezes a gente vai sim fazer sem recurso financeiro, né? O fazedor de cultura, geralmente ele vai iniciar sem recurso. Até ele conseguir os primeiros apoiadores, até ele conseguir os primeiros patrocinadores, sejam eles públicos ou privados, a gente vai ralar, a gente vai mostrar que a gente quer. E aí, através dessa garra, desse desenvolvimento, é que o outro lado vai entender essa energia pulsante em você e vai dizer assim, cara, se eu não ajudar, essa pessoa vai fazer sozinha. Então, meio que se estabelece assim, eu vou querer estar dentro do processo ou não? Ponto. Quem está do outro lado vai olhar para você e vai encontrar em você uma potência. E aí cabe você ser essa potência de fato e transformar todo o seu entorno. Do outro lado, o outro só vai entender o seguinte, ou eu vou estar dentro disso ou vou estar fora. Ponto. Mas ele vai entender que você vai alcançar, porque é seu sonho, e a pessoa percebe na sua garra que você, independente de quem esteja ali, você vai fazer, você vai realizar. Então acreditem, tenha resiliência. Não vai ser fácil, mas é possível. E do outro lado, você só vai encontrar pessoas que vão querer se somar porque vão perceber que o seu sonho cada vez mais está se tornando realidade. Muito bom, meu caro, muito bom saber que, mais uma vez, né, esse projeto, quando ele foi, né, quando a gente contemplou ou foi contemplado, a gente teve a oportunidade, né, nesses últimos anos de militar muito na área de empreendedorismo empresarial, mas nunca com recorte da economia criativa. E eu acho que esse é o grande ganho que o Gabriel Talks tem. E eu já, desde já, né, na realidade, eu agradeço, porque em cada conversa com cada especialista, eu trago, eles trazem, né, vocês trazem para mim um recorte que para mim é muito novo, né? Então, esse aprendizado já me faz me sentir feliz cada vez mais
desejoso de conhecer, né, de visitar ambientes agora com outro olhar. Falava com outros especialistas e eles, André, tem uma galeria de arte que trabalha com isso. Aí agora eu olho para os produtores e começo a perguntar se o que tipo de produção cultural ele produz. Eu passo a me interessar, né, de uma outra maneira, querendo reconhecer a cadeia, os profissionais que estão por ali. Desde ontem, não sei se foi ontem mais especificamente, mas eu conversei recentemente, André, desde o pipoqueiro, que está ali na frente do teatro, que parece ser uma pessoa, né, que não tem nada a ver com a arte, mas está intimamente ligado aos eventos externos que são promovidos e tal, até o pessoal que está nos bastidores, nos arredores, o pessoal de estacionamento, enfim, é uma cadeia que muitas vezes a gente não faz conta. A gente olha para o artista muitas vezes, né? E que, ainda que hajam tantas outras dores em si ali associadas, aquele artista, movimenta uma cadeia muito grande. E isso é muito importante. E eu acho que é esse grande ganho. Então, eu agradeço mais uma vez. Queria saber onde é que a gente pode encontrar o Écio Grilo, né? E a produtora ou qualquer outro canal que você entenda que faça sentido para que a gente possa ir para a palavra final. Para encontrar o Écio Grilo, um caminho mais rápido vai ser pelo Instagram, né? O Écio Grilo Produções. E aí entra em contato. Se eu não estiver disponível, mas aí tem alguém da equipe geralmente que vai estar para responder, porque de acordo com a demanda a gente está sempre ocupado, né? Mas aí alguém da equipe vai responder. Perfeito, muito bom. E óbvio, né? Segue, compartilha, né? Se fez sentido para você, comenta, mas não deixa de, né, interagir conosco, porque esse é o sentido. A ideia é que a gente sempre entregue conteúdo, né, qualificado, que a gente faz com muito carinho. Mais uma vez a gente agradece e espera você no próximo podcast, tá bom? Gabriel Talks na área. Abraço.